Junte-se a nós enquanto descobrimos as descobertas arqueológicas recentes que vão te surpreender. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Sutton Hoo. Quando crianças, todos nós fantasiamos sobre descobrir tesouros escondidos em nossos próprios quintais. Mas para a senhora Edith Prydie, esse sonho de infância se tornou realidade em 1939 na propriedade de Sutton Hoo, na Inglaterra. Durante uma escavação em seu jardim, algo verdadeiramente notável emergiu, um navio pré-histórico cheio de riquezas deslumbrantes. Foi como tropeçar no tesouro enterrado definitivo. Ela acabou descobrindo um dos achados arqueológicos mais impressionantes de todos os tempos. Para simplificar, este era o local de descanso de uma pessoa muito importante do início do século VII, uma época antes mesmo de a Inglaterra existir como um país. Naquela época, era uma mistura de reinos em guerra que só se unificariam 3 séculos depois. O jardim da senhora Prydie realmente continha a chave para um tesouro histórico. Dentro do navio de 24 metros de comprimento, os arqueólogos encontraram uma verdadeira fortuna de artefatos dignos de um enterro real. O tesouro de Sutton Hoo inclui decorações de ouro e granada intrincadamente trabalhadas, tigelas e pratos de prata, armas cerimoniais, moedas e ornamentos incrustados com pedras preciosas. Estes magníficos bens funerários indicam o status de elite do ocupante como realeza da Anglia Oriental. Um achado incrível foi um capacete ornamentado decorado com 2 cabeças de javali douradas e uma cabeça de dragão na crista. O próprio capacete de ferro era revestido com painéis de liga de cobre estanhados que lhe davam uma aparência prateada brilhante. Ele tinha uma máscara facial com sobrancelhas ornamentadas, uma peça nasal e um bigode que faziam parte de um quebra-cabeça visual. O bigode, junto com o nariz e as sobrancelhas, podia ser visto como a cauda, o corpo e as asas de um dragão voador. Este capacete imponente de 2,5 kg transformava visualmente seu usuário em um dragão voador com um rosto humano. Tais adereços ostentosos marcaram o enterro de um poderoso rei anglo-saxão do século VII, Raedwald da Anglia Oriental. Sutton Hoo fornece percepções notáveis sobre a transição das tradições pagãs para o cristianismo na Inglaterra medieval primitiva. O enterro no navio remete aos ritos funerários pagãos de cremação ou enterro em barcos, mas o governante enterrado foi colocado para descansar em esplendor régio, cercado por símbolos de poder espiritual, talvez refletindo a chegada do cristianismo. Para os arqueólogos modernos, Sutton Hoo foi uma descoberta mágica, proporcionando um vislumbre extraordinário da Inglaterra da Idade das Trevas na cúspide da mudança religiosa. Cervejaria de Abidos. No mundo de hoje, a fabricação de cerveja é uma indústria global massiva, produzindo uma infinidade de variedades de cerveja. Mas os fundamentos da fabricação de cerveja remontam a mais de 5.000 anos, às próprias origens da civilização no Antigo Egito. Por volta de 3100 a.C., os egípcios estavam produzindo cerveja em uma escala épica, como mostrado pela descoberta de um enorme complexo cervejeiro na cidade de Abidos, escavado em 2021. Esta cervejaria do período dinástico inicial do Egito revela quão fundamental a cerveja era nas sociedades antigas. A instalação maciça abrange mais de 20.000 metros quadrados e contém 8 seções, cada uma com 40 vasos de barro em 2 filas, totalizando 320 vasos para a fabricação de cerveja. Cada vaso tem mais de 2,5 metros de largura e aqueceria uma mistura de grãos e água para produzir um mosto de cerveja parecido com um mingau. Com uma capacidade de 300 litros por vaso, a cervejaria poderia produzir incríveis 96.600 litros de cerveja de uma só vez, quase o suficiente para fornecer uma embalagem de 6 para cada uma das 15.000 pessoas estimadas que habitavam Abidos. Para os egípcios antigos, a cerveja era um alimento básico, uma bebida diária, uma oferenda religiosa, um remédio e um pagamento salarial. Todos, desde faraós até camponeses, bebiam cerveja como uma alternativa mais segura à água potável. A cervejaria de Abidos demonstra a vasta escala de produção necessária para fornecer este produto fundamental. Seu tamanho e layout, com vasos interconectados, permitiram aos cervejeiros egípcios pioneiros técnicas de produção em massa ainda usadas hoje. Hieróglifos encontrados no local fornecem as receitas de cerveja escritas mais antigas conhecidas, descrevendo ingredientes como cevada, mel, tâmaras e especiarias.
Embora os princípios básicos da fabricação de cerveja permaneçam inalterados, a indústria cervejeira de hoje tem suas raízes nas cervejarias egípcias, como a de Abidos. Cidade Maia de Aguada Fênix. A descoberta recente da antiga cidade maia de Aguada Fênix na Guatemala lança nova luz sobre as origens e o desenvolvimento desta notável civilização mesoamericana. Identificada usando tecnologia de mapeamento aéreo lidar em 2019, Aguada Fênix data de até 1800 a.C., tornando-se uma das cidades maias mais antigas e maiores já encontradas. Abrangendo mais de 12 km², Aguada Fênix contém uma riqueza de estruturas maias, incluindo pirâmides, praças e vias pavimentadas. A característica mais impressionante é uma pirâmide maciça com um comprimento impressionante de 420 metros, uma largura de 150 metros e uma altura de 15 metros. Esta enorme estrutura é a maior pirâmide maia de seu tipo datada deste período inicial, demonstrando as impressionantes capacidades de engenharia dos primeiros maias. Outro aspecto notável de Aguada Fênix é seu layout, que não apresenta evidências de hierarquias ou autoridade centralizada. As habitações e espaços públicos indicam uma sociedade mais igualitária em comparação com as cidades maias posteriores, caracterizadas por classes sociais rígidas e governantes despóticos. Isso desafia suposições anteriores de que sociedades urbanas complexas não poderiam se desenvolver sem uma governança centralizada forte. Os artefatos encontrados em Aguada Fênix, incluindo machados de jade, lâminas de obsidiana e potes de cerâmica pintados, fornecem insights sobre a vida diária, a habilidade artesanal e as habilidades artísticas dos maias durante o período formativo. Agriculturalmente, as áreas naturais de pântano e o sofisticado sistema de reservatórios refletem técnicas avançadas de cultivo em áreas úmidas e gerenciamento de água que permitiram aos primeiros maias prosperar neste ambiente tropical. Como o maior e mais antigo assentamento maia descoberto até hoje, Aguada Fênix abre um novo capítulo emocionante em nossa compreensão desta cultura enigmática. Escavações adicionais sem dúvida revelarão mais detalhes sobre as pessoas que habitaram esta majestosa cidade há mais de 3.000 anos, no passado histórico da Mesoamérica. Papiros de Herculano. Os rolos de papiro carbonizados encontrados nas ruínas de uma antiga vila romana em Herculano oferecem uma rara janela para os tesouros literários do mundo clássico. Enterrados e carbonizados pela erupção mortal do Monte Vesúvio em 79 d.C., esses artefatos frágeis contêm escritos filosóficos e intelectuais de um dos pensadores mais influentes da antiguidade, Filodemo de Gadara. Este papiro inestimável foi descoberto em 1752 dentro de uma luxuosa vila à beira-mar, que se acredita ser de propriedade do sogro de Júlio César. No entanto, devido à extrema fragilidade dos rolos, uma tentativa de desenrolá-los fisicamente causaria danos irreparáveis. Por mais de 2 séculos, os segredos contidos nesses rolos antigos permaneceram frustrantemente elusivos.